Olá, boa noite. Hoje é dia então de mais um Pelvicast. Hoje com assuntos focados para gestantes. Hoje nós vamos falar sobre uma das queixas mais comuns durante a gestação, que é dor lombar. Então eu convidei um especialista em coluna para conversar um pouquinho mais conosco sobre dor lombar durante a gestação e o que nós podemos fazer para evitar as dores na lombar. E caso a pessoa já tenha dor, a gestante já tenha dor lombar, o que a gente pode fazer? Então, encaminhe já para uma gravidinha que vocês conhecem, que estão neste período aí de preparação para o parto. É um período extremamente desafiador, exatamente por isso que no Pelvicast eu sempre organizo para que chegue mais informações para as gestantes através de outros profissionais, não somente da fisioterapia pélvica. Boa noite. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo certo, Isa? Certo, tudo certo. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre um tema super importante, né? Que é a parte de como prevenir a dor lombar durante a gestação e o que a gente pode fazer em relação à dor lombar. Pensando num período aí tão importante da vida das mulheres, que é a gestação. Então, quero agradecer primeiramente, Sérgio, por tu estar aqui compartilhando o teu conhecimento conosco e quero que tu te apresente, por favor. Tá certo. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Isa. Então, eu sou fisioterapeuta, eu sou pós-graduado em quiropraxia, também tenho mestrado em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu trabalho atualmente com reabilitação musculoesquelética, especificamente com coluna e com dores persistentes, né? Então, as gestantes aí que sofrem com dor nas costas são o público que eu costumo atender no consultório também. Exatamente. Tem um detalhe muito importante durante a gestação, que eu até estava conversando com uma colega que ela trabalha com a parte mais bucomaxilofacial, que é durante a gestação, a mulher não pode usar várias medicações, que antes da gestação as pessoas acabam utilizando medicações ao invés de realmente tratar a causa dessa dor. Então, eu queria começar, Sérgio, explicando de forma geral sobre dor lombar na gestação, para depois a gente conseguir focar mais em algumas dúvidas que eu tive na caixinha durante essa semana. Perfeito. Pode falar um pouquinho, Tá, de forma geral, sobre dor lombar na gestação? tá. Então, assim, independente, né, da fase da vida da pessoa, a gente sabe que hoje a dor lombar ela é multifatorial. E para as gestantes isso não é diferente, apesar de ter algumas particularidades, tá? Então, a gente sabe aí pelos estudos que 50% das gestantes sofrem com dor lombar durante a gestação, tá? Então, existem vários fatores aí que podem estar associados a isso. Então, claro, principalmente, né, os fatores considerados aí com as mudanças fisiológicas, mudanças anatômicas, as mudanças hormonais, né, e todo o formato, né, de nova rotina que essa gestante vai passar a ter. Então, todos esses fatores, eles vão se não conseguem, muitas vezes, descrever algumas intervenções terapêuticas no período inteiro da gestante. Eles pegam por ciclos, e aí eles avaliam dentro daqueles ciclos o que está mais... quais são os maiores riscos que a gestante tem dentro daqueles períodos. Então, se sabe aí que as gestantes acabam sofrendo mais, é mais comum elas sofrerem com dor nas costas mais para o final da gestação. Mas isso pode variar aí em todos os casos, né? Entendi. E tem muito essa questão aí que às vezes a mulher já sofre com dor nas Sim, costas antes da gestação, né?
Só que a fisioterapia é o melhor recurso que a gente tem durante este período. O exercício e a fisioterapia, né? Porque, enfim, não pode várias das medicações comuns para dor nas costas neste período. Sérgio, quais são as causas mais comuns das dores lombares da gestação? Tu citou que é uma forma multifatorial, né? Mas Sim. pensando um pouquinho na parte da biomecânica, uma das coisas que eu observo muito nas gestantes é a questão ainda de correção postural. Sim. Um pouquinho Então, para nós. tá. Beleza. Isso é um fator muito importante, porque assim, o que se entende dentro do período gestacional, né? Poxa, a gestante está passando por diversas modificações biomecânicas, anatômicas, né? Enfim. E aí, com isso, vem a frouxidão ligamentar, vem, né, ali toda aquela modificação da coluna, o aumento ali do espaço das articulações, muitas vezes, né? Para ter aquele preparo todo, tanto do acomodamento ali do bebê e depois, mais para o final da gestação, para poder realmente fazer o parto, né? Então, muitas das gestantes elas acabam ficando preocupadas com essas alterações, que isso vai gerar modificações posturais e elas devem ficar corrigindo isso, tá? Então, muitas vezes essa gestante ela tem dor por tensão muscular, tá? E não propriamente pelas modificações que são esperadas durante a gestação. E aí é nisso que a gente precisa intervir. Também tem muito, hoje até está começando a se criar uma nova cultura aí dentro da gestação em relação ao exercício físico, mas tem muita gestante que para de fazer qualquer tipo de atividade física por conta da gestação. Isso também é um fator que pode estar prejudicando ela para que ela tenha dor, né? Então, eu vejo assim, dentro da minha prática, né, no consultório, que as gestantes que sofrem com dores, elas sofrem muito por tensão muscular na musculatura lombar, né? Então, a gente vai acabar intervindo mais nisso, buscando um maior relaxamento e buscando também as orientações, né? Orientar essa paciente para que ela não tenha aqueles cuidados posturais, aquelas crenças muitas vezes que se fala, né? E, poxa, minha postura está ficando ruim por causa da gravidez, eu tenho que ficar cuidando se eu estou reta, eu tenho que ficar cuidando ali a minha barriga, né? Ou a minha lombar. E, na verdade, isso acaba gerando um efeito contrário, que é acabar gerando mais tensão. Então, na verdade, a gente precisa, né? Isso eu posso falar de novo mais para frente, né? Durante a live, que na verdade a gente precisa alternar mais as posturas, se movimentar mais. Quanto mais a gente nos mantivermos ativos, né? Quanto mais a gestante se mantiver ativa dentro das possibilidades, né? E respeitando cada caso, melhor vai ser para ela não gerar uma tensão em excesso, para ela não começar a ter essas correções que não vão fazer benefício para ela. Sim. Uma dos pilares da nossa preparação do parto, pensando em fisioterapia pélvica, é a parte de mobilidade pélvica. E a mobilidade pélvica é um dos exercícios que a gente mais vê na internet. Só que qual a grande questão? Tem um período ideal para a gente começar essa questão de mobilidade pélvica, e não é incomum chegar no consultório pessoas que já fazem exercícios de mobilidade pélvica lá no início da gestação e acabam chegando no consultório muita dor na lombar, tá? Muita dor na lombar, e de acordo ali com a avaliação que eu faço, eu identifico que, no caso daquela pessoa, naquele momento, não faz sentido já ter começado, ou às vezes os exercícios acabam sendo equivocados. Mas, claro, eu faço a minha avaliação mais focado ali na parte do assoalho pélvico, enfim, e da parte de elasticidade, enfim. Daí eu queria entender um pouquinho mais, Sérgio, como começar antes a questão de mobilidade pélvica pode atrapalhar a gestante nessa questão da dor lombar. É que assim, o que eu vejo pensando em fisioterapia pélvica é que elas começam muito antes e normalmente são pessoas que já têm uma certa frouxidão ligamentar. Daí, Sim.
trabalhando isso na questão de dor lombar? Uhum. Consegue complicar? Então, aí é uma questão muito importante da gente conseguir fazer com tanto a paciente entenda, como o profissional que vai prestar o atendimento para ela também tem essa percepção, né, de que a gente não pode sempre achar que tudo é mobilidade, né, tudo é mobilização. Na verdade, a gente muitas vezes precisa ter um controle motor, a gente precisa ter uma consciência corporal. Então, se vai fazer um trabalho desde o início, enfim, ou vai começar na metade da gestação, a gente precisa entender como que essa gestante está em relação à musculatura dela, como que é a aptidão física dela, como que é o entendimento dela em relação à sua própria anatomia, né? Para que então a gente consiga de fato ajudar ela. Então, realmente, se vai fazer aí exercícios de mobilidade, poxa, ela já tem mobilidade. Eu talvez falte um pouco mais de controle. E aí tem estudos legais assim mostrando sobre tipos de exercícios que se fazem para conseguir trabalhar isso, né? Então, por exemplo, o Pilates é uma modalidade muito interessante para fazer esse tipo de trabalho, não pela questão do fortalecimento em si da musculatura, mas por essa consciência mesmo que eu estou falando. Então, não adianta só saber fazer força ou tensionar. Tem que saber relaxar também, mas tem que saber o momento que tu vai contrair aquela musculatura de forma efetiva e funcional. E aí, quando tu vai precisar relaxar ela, né? Então, tem o Pilates, tem outros exercícios, né? Que a própria físio faz. Então, enfim, o importante é realmente a gente entender qual é a necessidade, né? Como que está aquela gestante naquele momento. Exato. Pensando em gestantes, o que a gente vê muito conteúdo na internet, assim, tanto na parte da fisioterapia pélvica quanto de coluna, a gente vê muito absurdo e principalmente coisas que não são focadas para aquela pessoa. Ela começa a replicar e ao invés de ter os ganhos que ela busca, não, ela acaba tendo prejuízos. E na gestação a gente vê muito isso. Então, isso que eu comentei sobre a mobilidade pélvica é exatamente isso. A pessoa replica uma coisa ali que não está adequada para o seu caso. E acaba piorando. Daí fica o alerta aí, né? Que saúde não é matemática, a gente precisa trabalhar com a individualidade de cada paciente e é sempre importante a pessoa passar por uma avaliação, né? No caso do assoalho pélvico com uma fisioterapeuta pélvica, no caso quando o gestante tem dor lombar, com um profissional da fisioterapia musculoesquelética, que é o caso, e é exatamente isso que eu costumo fazer no consultório. Quando é a parte lombar e tal, eu sempre encaminho lá para o Sérgio para que ele faça a questão da avaliação e identificar exatamente o que a gestante precisa, porque cada um no seu quadrado, e é isso aí. É O isso nosso aí. objetivo é pegar o melhor para a gestante, né? Neste período tão importante, então. Sérgio, quais são as práticas, as melhores práticas para prevenir dor lombar durante a gestação? Uma seguidora me perguntou se existia algum exercício, alguma coisa que possa fazer em relação a isso. Então, na verdade, essa questão de prevenção, ela, de certa forma, ela pode ser simples, tá? Mas é que ela tem que ser bem executada. Então, o principal é se manter o mais ativo possível, mesmo para gestante, né? A gente deve evitar aí o sedentarismo. Claro que existem casos de gestações de risco, né? Que não se pode, e a partir de determinado período da gestação, realizar atividades muito intensas ou moderadas. Claro que a gente tem que respeitar isso. Mas o quanto mais a gestante puder se manter ativa, dessa forma ela vai estar possibilitando aí uma forma de prevenir, tá? O que é muito importante também, além disso, a qualidade do sono. Então a gente sabe aí que a partir de determinado momento o sono da gestante ele é afetado, né? Fica complicado, sim, ela ter uma qualidade de sono. Então talvez ela vá precisar descansar mais ao longo do dia. Então tudo bem respeitar isso, né? Então porque a gente sabe que de forma multifatorial, o sono ruim, a qualidade de sono ruim, ela afeta
diretamente a nossa saúde e o que pode ocasionar aí crises na coluna, tá? Então, por isso que o fator sono ele é tão importante assim para prevenir de fato, tá? Outra questão que pode ser usado como prevenção é alternar mais as posturas. Então, ao invés da gente ficar tentando manter aquela postura ereta, reta o tempo todo, é a gente modificar mais essas posturas. Então, a gente pode sim ficar curvado, a gente pode ficar torto, né, para um lado, para o outro, a gente pode se mexer, a gente pode ficar nessas posições ao longo do dia, desde que a gente vá mudando essas posições, tá? Então, que aí volta para aquilo que eu falei no início, de se manter ativo maior parte do tempo, tá? Outras dicas, recomendações assim que eu dou para prevenção é tentar fazer dentro do possível algum tipo de exercício aeróbico, ou se a pessoa ela já praticava alguma modalidade esportiva antes de engravidar, que ela mantenha essa atividade, porque já vai ser mais fácil para ela que ela já está adaptada, então ela só vai reduzir um pouco a intensidade desse treino, mas é importante que ela continue. Né? Então, isso com certeza vai fazer toda a diferença para que ela tenha uma gravidez bem melhor. Tá? Exato. Sobre a intensidade, até teve um congresso esse final de semana que foi citado que a gente ainda não tem respaldo científico para manter um treino vigoroso durante a gestação. Então, não é um problema a gestante praticar crossfit, por exemplo, ou alguma outra atividade física mais vigorosa, né? Só que o intuito é que a pessoa continue diminuindo cargas, evitando alguns exercícios específicos da modalidade. Mas é isso, a gente só não tem realmente um respaldo pensando em exercícios mais vigorosos, mais carga, mas o exercício sempre tem que estar presente durante a gestação, salve casos de quando a pessoa realmente tem uma gestação de risco, né? Sim. Bom, como a fisioterapia musculoesquelética pode auxiliar no tratamento das dores lombares durante a gestação, Sérgio? Nos conta um pouquinho como é que funciona essa fisioterapia. Então, dentro da minha parte de atuação, né, que eu vou lidar diretamente com a dor ou com os mecanismos que causaram a dor, eu vou trabalhar bastante com terapia manual. Né? Eu posso, a partir da avaliação, eu vou identificar se tem alguma musculatura tensa, se tem alguma articulação ali que está sob maior tensão, que precisa ser mobilizada. Né? Eu vou trabalhar até com questões de educação postural, no sentido de ensinar para aquela gestante quais os movimentos, quais as posturas ela pode realizar que vão aliviar a dor dela, vão aliviar a queixa dela, né? Então, dessa forma, a gente consegue ajudar muito a gestante, assim, eu já atendi gestantes ao longo de toda a gestação, inclusive após a gestação dela, né? Porque aí a gente tem um outro fator aí que também pode causar dor nas costas, né? Que é a questão da nova rotina da mãe de estar com o bebê no colo, de ter que amamentar, e aí tem a questão do sono mais frequente ainda, né? Então, tem todas essas possibilidades. Dentro da fisioterapia, eu, como sou quiropraxista, eu também gosto de utilizar técnicas de quiropraxia nos tratamentos, tá? Mas, assim, dentro do que a gente conhece aí de referências bibliográficas, né, de estudos científicos, tem a yoga, isso a gente pode usar na fisioterapia, né? Exercícios de yoga. Tem outras técnicas de terapia manual também que a gente pode estar utilizando. O próprio Pilates também é uma forma de estar trabalhando de forma mais continuada, né? Durante esse período aí para prevenir dores também. Então é dessa forma que a gente vai atuar. Eu geralmente faço eu faço sessões separadas, né? E aí eu atendo a gestante conforme ela vai sentindo necessidade. Sim. Sérgio, quais são os sinais de que uma gestante deve procurar ajuda profissional para a sua dor lombar? Quando procurar exatamente? Então, tem um
tipo de sintoma que ele é bem comum também em algumas gestantes que sofrem com dor lombar, que é a dor do ciático, né? É a dor irradiada para a perna. Então, nesses casos, eu recomendo fortemente que a gestante procure ajuda, tá? Então, assim, tem dores na lombar que vão ser suportáveis, que é normal sentir ali da modificação que está ocorrendo ao longo da gestação. Mas se isso começa a se tornar estressante, começa a se tornar incapacitante, a gente precisa procurar um profissional para auxiliar essa gestante, tá? Então, poxa, daqui a pouco a gestante ainda está com uma atividade muito forte dentro do ambiente de trabalho, está ainda com uma rotina muito corrida, né? E ela está se sentindo sobrecarregada, está se sentindo estressada, ela precisa buscar ajuda. Talvez não só com o fisioterapeuta, mas com outros profissionais também, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque esses estresses, né, eles podem realmente afetar aí muito a qualidade de vida da gestante. Então, por exemplo, tá com dor na lombar e isso tá te atrapalhando para dormir, tem que procurar um profissional. Tem essa dor irradiada para a perna, né? Essa dor que parece do ciático, que algumas gestantes costumam falar. Tem que procurar, porque o profissional vai conseguir te ajudar de uma forma muito mais rápida a resolver esse problema, tá? Então, seriam nesses pontos assim que eu sugeriria de procurar ajuda, tá? Eu recebi uma pergunta muito legal aqui, olha só. Como a postura e o uso de acessórios como cintas de suporte podem ajudar na redução das dores lombares na gestação? Então, isso aí é interessante, assim, ó, tem alguns estudos de revisão mostrando o uso desses acessórios e eu, sinceramente, não acho tão válido, tá? Os pacientes até podem usar, assim, por uma questão de tranquilidade, né? Ah, vou ficar, que eu gosto do cinto ali me pressionando e tudo mais. Se não estiver apertando, né? Enfim, não gerando nenhum problema, tudo bem. Mas não vai ter, de fato, alguma melhora. Tu não vai depender daquele acessório para ele te ajudar ou para tu não ter dor, né? Não vale a pena usar isso para prevenção de dor nas costas, por exemplo. E o cuidado da postura é aquilo que eu falei. Se a gente fica cuidando muito a correção postural, ou seja, poxa, tô muito corcunda, tô com os ombros muito para frente, né? Todas esses excessos de cuidado, eles podem gerar um efeito negativo, ao invés de um efeito benéfico aí de alívio das dores ou prevenção. Então, tudo que for demais em excesso, a gente acaba tendo um prejuízo aí. Então, assim, não precisa ter cuidado excessivo de postura. O importante mesmo é alternar as posturas ao longo do dia. Tá? Então, pode ficar um pouquinho corcunda, não tem problema. Daqui a pouco volta, estica de novo, se mexe, se alonga, né? Dá uma caminhada, porque é isso que vai te ajudar mais a não ter dor. Top. Sérgio, essa daqui é muito boa. Olha só. Quais são os mitos mais comuns sobre dores lombares na gestação que tu gostaria de desmistificar? Imagino que não somente na gestação, nesse caso aqui. Então, isso aí tem uma lista enorme, tá? Esse da postura, que eu já falei aqui, é um deles, é um dos principais, talvez, né? Que é essa questão de achar que está relacionado com a postura, ter dor ou não. Outra questão é o peso da barriga, né? De ser aquele o principal fator causal da dor lombar, e não necessariamente vai ser. Então, é interessante que a gestante ela se mantenha condicionada fisicamente, justamente para ela poder passar por essa fase, né, de adaptação com mais facilidade. Então, deixa eu ver aqui um outro mito que pode ser em relação a... Oi? Na academia também. Traz algum mito para nós. Então, questão de carregar peso, né? De não poder pegar peso, não poder se agachar. Claro que tem algumas recomendações que devem ser seguidas, principalmente da parte pélvica, né? Mas dentro do teu condicionamento físico,
Tu não vai ter ali realmente o perigo de dobrar a coluna e acabar machucando a tua lombar porque tu dobrou a coluna. Não é esse o problema, tá? A gente tem que relacionar primeiro com a tua capacidade física, como que tá os teus hábitos, né? Isso sim vai fazer a diferença aí para que tu não sinta dor, que tu não tenha essas possíveis crises, tá? Exato. Sérgio, tem mais algum ponto que tu acha que é interessante a gente passar para as gestantes em relação à dor lombar, a princípio aí? Eu acho que é importante reforçar a questão de que quando a gestante ela está nesse processo todo de gestação, de desenvolvimento do bebê, ela não pode achar que porque ela está ficando mais frouxa, que ela está ficando com os ligamentos mais soltos, né? Que isso vai gerar uma instabilidade a ponto de causar problemas maiores para ela, tá? Então, pensa só, se o teu corpo está ficando assim porque tu está grávida, é porque tem algum objetivo, né? Então, eu trago a reflexão assim para a gente pensar, poxa, será que, né? Antes muitos profissionais eles vinham com essa ideia forte de que a gestante tinha que reforçar muito a musculatura lombar, tinha que reforçar muito os ligamentos que estão ficando frouxos. Mas se na gestação é para acontecer isso, por que a gente vai fazer o trabalho contrário? Né? Então, na verdade, a gente tem que trazer a consciência corporal, que é o que a fisiopélvica faz demais, né? Então, eu acho que trazer esse ponto para tranquilizar a gestante de que sim, provavelmente tu possa sentir aí dores ao longo da gestação. Isso tu não precisa ter uma preocupação grande em relação, poxa, eu não queria de jeito nenhum e tudo mais. Não, a gente vai ter que lidar com isso. Pode ser que tu tenha durante um período da gestação, daqui a pouco passe, daqui a pouco tu possa ter de novo, outras coisas diferentes vão acontecer, né? Então a gestante tem que estar realmente tranquila de que várias coisas que estão acontecendo são para que tudo dê certo no final, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que é a questão de tranquilizar mesmo muitas gestantes que ficam apreensivas com essas novas sensações, né? Esses novos sintomas que elas podem seguir apresentando ao longo do período gestacional. Sim. Pensando na parte pélvica mesmo, na parte óssea da pelve, né? No finalzinho ali, no terceiro trimestre de gestação, é extremamente comum a parte óssea, a mulher ter dor naquela região, naqueles ligamentos, exatamente porque a pelve, no dia do parto, ela simplesmente precisa abrir. Então, os ligamentos, eles precisam ter a elasticidade, digamos assim, né, necessárias para que ocorra essa abertura, e também a parte óssea ali realmente vai acabar no momento que abre, gerando alguns pontos de dor, alguns pontos de tensão, que a gente consegue contornar fazendo, enfim, algumas massagens para aliviar aquela região, mas a gente tem que entender que é um processo natural do nosso corpo, né? Então, inclusive, eu sempre digo que essas dores no finalzinho ali da gestação já é a preparação lá para o dia do parto, que a gente consegue aliviar sim, mas, enfim, é a questão hormonal trabalhando para esse dia do parto, né? Sérgio, como hoje consegue ajudar as gestantes a tratar dor lombar? Explica um pouquinho sobre o teu trabalho, como é que funciona, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, fala um pouquinho também do Pilates e sobre esse trabalho que vocês fazem. Tá, então, como que funciona, tá? Hoje eu tenho a clínica fisiológica, que fica em Porto Alegre, fica aqui no bairro Rio Branco, tá? Eu também atendo na zona sul de Porto Alegre, mas lá na clínica a gente tem uma estrutura mais adequada para atender as gestantes, né, que estão passando por esse período, muitas vezes de dores ou de crises, né? Então, lá eu tenho os atendimentos que eu faço de forma individualizada, então num ambiente bem confortável para a gestante, para o acompanhante que estiver com a gestante também. E aí a gente passa por uma avaliação, porque eu preciso entender em qual período gestacional
essa pessoa está, o que ela já fez, o que ela já buscou de tratamento, se tem algum risco, se não tem, se antes da gestação ela já tinha problemas de coluna, se ela já tinha algum problema prévio. Então, eu vou fazer toda uma avaliação mesmo, completa, né, para entender todo esse perfil. E aí, a partir disso, a gente inicia o tratamento com várias dessas técnicas que eu falei antes, né? Então, dependendo de como for, a gente vai encaminhar essa gestante também para fazer um trabalho mais continuado. Então, onde a gente vai fazer um acompanhamento dentro da equipe da clínica para atender ela no Pilates, onde a gente não atende somente o Pilates, mas a gente faz um tratamento todo individualizado para todos os pacientes, né? Não só para as gestantes. Então, a gente atende de forma personalizada dentro daquelas necessidades. Então, lá no espaço, a gente tem exercícios funcionais, exercícios com peso, a gente tem a bicicleta que a gente utiliza para exercício aeróbico também. Então, além disso, tem os equipamentos do Pilates aí que a gente vai estar utilizando. Então, tem diversas modalidades e formas possíveis da gente adaptar essa gestante para aquilo que ela precisa, para a necessidade que ela está tendo naquele momento. E uma coisa muito importante que eu gosto de frisar é que a gente tem o contato direto com os profissionais da saúde que também acompanham essa gestante. Então, a gente faz esse contato direto, seja com o médico, com a fisioterapeuta pélvica, se precisa de algum outro acompanhamento, alguma outra orientação, a gente busca, está trabalhando sempre em equipe, né, e conversando com esses outros profissionais, para que eles também tenham noção e eles saibam o que a gente está fazendo com essa paciente. Então, é um atendimento bem de perto, assim, que a gente faz mesmo, né? Então é isso, é exatamente isso. Durante a gestação, a gente precisa, então, ter esse acompanhamento multiprofissional, né? Sempre com o objetivo de proporcionar para a gestante a melhor gestação possível e ter o dia do parto bem tranquilo e, principalmente, um pós-parto onde a mulher está preparada para cuidar do seu bebê sem dores, sem desconfortos, sem perdas urinárias. E é isto. É isso aí. Então, obrigada, Sérgio, pela tua participação no nosso Pelvicast. Fiquei muito feliz. É um assunto realmente relevante que eu vejo muito no consultório, muitas mulheres, enfim, reclamando da questão de dor lombar. Enfim, é um tema aí que é importante esse debate, essa conversa e explorar mais esse assunto que muitas vezes as mulheres acabam aguentando por muito tempo essas dores, acreditando que é normal, não vou tomar uma medicaçãozinha que não vai afetar, enfim. Só que a medicação, na maioria das vezes, é tapar o sol com a peneira, né? A gente não está atuando realmente ali na causa dessa dor, apesar que durante a gestação é comum ter dor lombar, é comum, é normal, a gente não vai passar 9 meses ali, sei lá, 42 semanas sentindo essa dor. O ideal é realmente buscar auxílio, buscar ajuda, até porque a dor, ela acaba incapacitando a mulher de fazer as suas atividades e, consequentemente, impedindo de fazer exercícios, né? E quando a mulher acaba parando os exercícios, já vem outras questões, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. E, infelizmente, isso acaba sendo comum. E eu sempre busco alertar as gestantes, né? De que tá com dor, não para de fazer exercícios, vai em busca de um profissional que vai te auxiliar, porque depois é uma cascata de problemas que a gente poderia evitar se conseguisse, enfim, tratar essa dor e desconforto na dor lombar, como dor lombar, por exemplo. E é importante a gente pensar também que muitas gestantes têm medo, né, de fazer exercício, elas não sabem essas informações que a gente está passando aqui, e elas não sabem muitas vezes que tem um profissional que atende especificamente gestante e que vai saber lidar com as dores dela também. Então, tem gestante, por exemplo, que tem medo de procurar ajuda para dor lombar porque tem medo de perder o feto ali, né? Enfim, o bebê, dependendo da fase que está. E então a gente sabe até, é importante falar, né? Os 3 primeiros meses,
que a gente considera de maior risco, a gente também considera isso no tratamento da dor lombar, né? A gente tem técnicas e abordagens que a gente não executa justamente considerando isso. Então, a gestante ela não vai correr um risco maior por estar consultando com o fisioterapeuta, porque ela está dentro desse período de 3 meses. Então, ela pode sim consultar, né? Mas tem que ser o profissional qualificado que tenha realmente a formação para poder atender e avaliar essa paciente, né? E esses outros medos de, poxa, agora que eu estou gestante, eu vou parar de me exercitar, eu não posso mais me mexer, eu tenho que ficar paradinha, né? E aí começa a ganhar peso, daqui a pouco ganha peso a mais do que precisava, e aí entra toda essa cascata de doenças, né? Que tu citou agora, né? Como diabetes. Então, poxa, muitas coisas, assim, por crenças, por conhecimentos antigos que hoje foram comprovados que não são positivos, né? E que a gente tem como contornar, que a gente tem como modificar. Então, é isso A aí. questão é o que a gente realmente sempre precisa ir em busca, né? De prevenir que essas questões não aconteçam, porque, por exemplo, diabetes gestacional, normalmente o bebê pode acabar nascendo prematuro, então é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Pré-eclâmpsia é outra questão complicada que pode acontecer, e tanto uma quanto a outra podem ser prevenidas através do exercício físico e alimentação saudável também, mas o exercício físico é fundamental. E, claro, o exercício físico ele auxilia muito no momento do parto. Tanto é que a questão, as posturas que a gente utiliza no parto, por exemplo, não basta elas simplesmente serem utilizadas lá no dia do parto. A pessoa precisa ter uma certa resistência para se manter nessas posturas. Então, enfim, por isso que eu sempre falo lá no finalzinho da gestação, ou enfim, antes do final da gestação, ó, se tá com alguma dor, algum desconforto, tem que tratar antes. Porque assim, um ponto importante, não é incomum chegar no dia do parto e a mulher acabar evoluindo para uma cesárea, por exemplo, por dores. Isso é um ponto que é legal a gente levar em consideração. A mulher se prepara tanto para ter um parto natural, né? E perdeu uma questão que seria fundamental. Ah, tá com dor lombar, tá aí. E aí, até onde vamos, né? Então, é outro ponto legal para a gente ressaltar aqui. Então, Exatamente. muito obrigada pela tua participação. Quem não segue o Sérgio, então começa a seguir, que ele dá várias dicas sobre dor lombar e várias outras dores, não somente para gestantes. Grande Sim. boa noite. E eu vou uma caixinha, depois eu compartilho as dúvidas com o Sérgio. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação, pelo convite, tá, Isa? Valeu. Até mais. Até.